A única, a única coisa que existe de perfeito é, é Deus. Deus é o perfeito. Então, eu já nasço com uma ideia inata, que é a ideia de Deus. Nós já nascemos com a ideia de Deus na nossa cabeça. Ora, quem tem o totalmente outro, Deus, que é o totalmente outro, deduz os outros particulares. Então, o Glauco existe, o relógio existe, a água existe, independentemente de mim. Então, veja a importância aí da questão de como o outro funda meu mundo, né? E isso Descartes, né? Isso Descartes, essa filosofia da consciência. E aí eu passo a falar um pouco de Kant, né? Que vem depois de Descartes. E o intuito de Kant é o mesmo de Descartes, certamente, porque ele considera que Descartes ainda não deu conta do recado, ainda não conseguiu, de fato, fundamentar o conhecimento e, portanto, fundamentar o que é o real, o que é a realidade. A questão é essa, né? O que, que é a realidade. Ora, Kant, a gente sabe, é, ele não tem só três livros, mas ele tem, né, tem muita coisa escrita, mas ele tem três grandes livros que ele chama de arquitetônicos, que são a Crítica da Razão Pura, que fala sobre teoria do conhecimento, a Crítica da Razão Prática, que fala sobre ética, e a Crítica do Juízo, que fala sobre estética. Então, os três grandes ramos da filosofia conhecidos até então, né? Teoria do conhecimento, gnoseologia, hoje em dia a gente prefere dizer epistemologia, ética e estética, né? Assim tem os três grandes ramos do conhecimento. As três críticas. Ora, e o que que ele chama de crítica? É um pouco diferente da noção que nós temos do que seja crítica, né? Crítica para Kant é a pergunta pelas a crítica da razão pura que trata do conhecimento, vai se perguntar pelas condições de possibilidade do conhecimento. Crítica significa isso. Não significa apontar o dedo para o outro e falar. Não, as condições de possibilidade do conhecimento. Como é possível conhecer? Né? Como é possível conhecer? Se tratando da crítica da razão pura. E ele dá uma resposta, simplificando sobremaneira, ele dá uma resposta. Ele vai dizer que a gente pode conhecer, e conhecimento para Kant, e aí já tem um corte muito importante, conhecimento para Kant não vai precisar nem de adjetivo. Porque conhecimento para Kant, eu vou adjetivar agora, é conhecimento científico. É conhecimento científico. O conhecimento está agregado à ciência, o resto é outra coisa. Então, conhecimento é conhecimento científico. E o que, que é ciência? Né? E é isso que ele está tentando compreender as condições de possibilidade do conhecimento científico. Ele vai dizer: olha, a ciência pode conhecer tudo, desde que esse tudo esteja subsumido aos conceitos de tempo e de espaço. E aí, algumas de vocês já devem ter sacado da onde ele está falando, porque lembraram lá do colégio, da escola, quando estudaram física newtoniana. Né? Os grandes conceitos da física newtoniana são tempo e espaço. Aliás, e faziam no plano, e é bom que junta tudo aqui, no plano cartesiano, né? A gente estudava a física newtoniana. Uma vertente era o tempo, a outra o espaço, dentro de um plano cartesiano. Né? Tempo e espaço. A gente pode conhecer tudo que está subsumido pelos conceitos de tempo e de espaço. Ora, o que, que cabe dentro dos conceitos de tempo e de espaço? O que está subsumido no conceito de tempo e de espaço? Física newtoniana, o nome já diz.
Ou seja, dentro dos conceitos de tempo e espaço, cabe tudo aquilo que possui uma característica física. Ou seja, tudo aquilo que possui materialidade. Tudo aquilo que possui um caráter objetal. É isso que cabe dentro dos conceitos de tempo e de espaço. Tudo aquilo que tem matéria e que, portanto, pode ser quantificado. Pode ser quantificado. É por isso que as ciências naturais, as ciências exatas, são exatas porque quantificam os seus objetos. E a matemática, um vale um. Um não vale 1,00000000001. Um vale um. Por isso que a gente chama as ciências naturais, as ciências empírico-formais, também de ciências exatas. E temos, e no mundo da cultura popular se tem essa compreensão é muito forte, porque isso é uma ideologia muito forte, né, do cientificismo, de que tudo aquilo, né, que a gente pode conhecer, como diz o Kant, é aquilo que está dentro do mundo material. A ciência trata das coisas que possuem o caráter de objeto e, portanto, estão dentro do conceito de tempo e do conceito de espaço. Fora disso, não há ciência. Fora disso, não há ciência. Só que o próprio Kant se dá conta de uma coisa. Tá, mas tem coisas que talvez sejam as mais importantes para o ser humano que não cabem dentro de conceito de tempo e espaço. Porque isso pressupõe que o que cabe dentro do conceito de tempo e espaço seja representado, evidentemente, por um conceito e tenha uma intuição sensível correspondente. Um conceito, uma palavra simples. Relógio. Relógio tem um correspondente no mundo material. É isso aqui. E coisas semelhantes a essa. Copo, a palavra, o conceito copo, tem uma contrapartida no mundo material, tem um referente. Notem que isso vai durar, essa ideia vai entrar até Frege, né? No século XX, até pouco tempo atrás, ainda era um pensamento muito forte, ainda é, né? Espalhado pelas ciências de uma forma geral. Então vamos ter em Frege, por exemplo, que faz toda uma filosofia da linguagem lógica, né? Que fala exatamente a mesma coisa, né? Para uma proposição ter valor de verdade, as palavras têm que ter não apenas significado, mas têm que ter um referente. E referente para ele é um referente objetual, né? Um objeto material. Tá. Então, um conceito e um referente físico. E aí Kant se dá conta de uma coisa. Tá, tudo bem. Mas tem coisas que existem o conceito e não existe o referente físico. E talvez essas coisas sejam as mais importantes para a humanidade, para a produção da humanidade. Ele vai falar, os exemplos que ele dá são o conceito de liberdade, o conceito de Deus e de imortalidade da alma. Nós poderíamos falar tantos outros conceitos. Lá na faculdade eu falo o conceito de educação, não tem um referente material. Amor, ódio, rancor, felicidade, tudo isso não tem um referente material, é um puro conceito. E Kant vai dar um pulo do gato e vai dizer: tá, a gente não pode conhecer esses conceitos pela ciência, mas eles valem. É o pulo do gato, daí vai dizer: eles valem de maneira necessária e universal, tal qual os conceitos da ciência. Então, eles têm um valor, mas não podem ser conhecidos cientificamente, mas não joga para fora. Eles têm um valor. Isso é a crítica da razão prática. O mundo, a esfera do homem, propriamente dito. O homem é um ser físico, é um ser físico. Mas ele tem toda uma esfera que a gente pode chamar com Kant de ética, que se refere à vida específica que o homem leva, que não se explica única e exclusivamente pela sua fisicidade, pela sua materialidade.
E esses conceitos falam disso. Justiça. Como organizar uma sociedade sem o conceito de justiça? E é engraçado o ideal, né? Que esse vai ser o ideal das ciências. Ah, o símbolo da justiça é a balança, né? Só que a gente vai num julgamento e o juiz não bota. Ah, deixa eu ver teu ato se foi justo. Quanto de justo ele não bota o teu ato numa balança, porque não existe essa balança, né? Não existe essa balança. Ele vai julgar a partir da linguagem, né? Das leis e do relato do acontecido a partir da linguagem. Essa é a balança. Só que a linguagem também não tem esse caráter objetual, né? A linguagem também não se explica unicamente pela nossa fisiologia. O som a gente explica, mas a linguagem não. E ele diz então que esses conceitos valem para a produção da existência humana. Tá. Uh, Onde é que Freud entra aí? Né? Ele vai romper exatamente assim, a princípio, esse é o paradigma da ciência. Esse é o paradigma da ciência, o qual o jovem Freud, fisiólogo que é, médico, fisiólogo, ao qual ele se filia. Na verdade, nunca deixa de ser, mas o inconsciente bota algumas dificuldades para ele continuar seguindo esse caminho. Porque Freud, nesse sentido, sempre que eu preciso dar uma definição de ciências naturais para os meus alunos, lá na educação, eu uso a definição que Freud dá no projeto para uma psicologia científica. Eu sempre uso, porque eu acho uma das melhores. Diz bem o que é a ideia de ciência. E eu vou ler. Né? Eu separei várias passagens de Freud aqui. Eu vou ler a definição que está no projeto. A finalidade deste projeto é estruturar uma psicologia que seja uma ciência natural. Isto é, o que é a ciência natural? Representar os processos psíquicos como estados quantitativamente determinados de partículas materiais especificáveis, dando assim a esses processos um caráter concreto e inequívoco. E quem já leu o projeto sabe como a doideira que é o projeto do projeto, né? E é engraçado porque é um plágio, eu falo isso sem medo, só que não é um plágio na letra, mas é um plágio no espírito de um livro de Descartes chamado Sobre o Homem, onde Descartes explica todo o processo, inclusive psíquico, do ser humano, através justamente de partículas materiais, tal e tal, tal e tal, né? Sobre o homem. É um livro também interessantíssimo, onde Descartes é daí que vem a ideia do homem-máquina cartesiano, porque Descartes aí compreende o homem a partir de uma física, né? Causa e efeito. E acho que vale a pena dizer, porque é até engraçado, o que acontece com Descartes, e que acho que depois não acontece com Freud, mas acontece com Descartes. O método cartesiano, falei, começa pela dúvida. O segundo passo é a divisão. O terceiro é a síntese. E depois vem a revisão, que é uma forma de recolocar a dúvida, né? Na educação, nós temos uma visão muito ruim de Descartes, né? Se tem uma visão muito ruim de Descartes. Justamente, acho que não estudam, não leram e tem uma ideia caricaturada, né? Geralmente a gente faz assim, né? Geralmente a gente luta com espantalhos, né? Com caricaturas, né? A gente inventa a caricatura de algo e vai criticar a caricatura, né? E não propriamente a coisa, né? Com Descartes acontece muito isso. Que o método dele é um método circular, não é um método linear, como se diz na educação, da caixinha, não sei o quê, divide. Enfim, é, é diferente. Ah, então, o primeiro passo é a análise, a divisão. Ele vai estudar o ser humano. Ele divide corpo para um lado, alma para o outro.
O ser humano é corpo e alma. Aí ele vai ter um livro sobre as paixões da alma e vai ter um livro sobre o homem, o corpo. Só que o terceiro passo do método é juntar, é a síntese. Tem que juntar de novo. A gente divide para entender, mas tem que saber recompor o todo. E aí, como é que eu junto corpo e alma se eu separei? Né? O Descartes vai lançar uma hipótese que até hoje faz carreira, falamos isso no Leituras Freudianas, semana passada, se não me engano, é que até hoje faz carreira, por exemplo, no Espiritismo de Allan Kardec, né? É engraçado por onde as coisas andam, né? E acabam, né? Que ele fala da glândula pineal. A alma mora lá dentro da glândula pineal e ela é uma espécie de tocadora de órgão. Em volta dela é cheia de botõezinhos, então ela se movimenta, toca, né? Então a passagem do psíquico para o material se dá ali na glândula pineal. É divertidíssimo. E quem já vê o projeto do Freud entende isso que eu estou chamando de plágio, aí quem já vê o Descartes entende, porque é muito parecido ali em Freud. Então, veja, representar os processos psíquicos como estados quantitativamente determinados de partículas materiais especificáveis, dando assim a esses processos um caráter concreto e inequívoco. Esse é o projeto de Freud, porque ele está replicando o conceito de ciência à sua época. E Freud sempre quis fundar uma ciência, morria de medo de ser confundido com filosofia e com, nós no Brasil diríamos, macumbaria, né? Com o místico, com esse tipo de coisa. Ele quer fundar uma ciência, né? Então, essa é a questão. Como é que eu fundo uma ciência? Ciência é isso, eu fundo dessa maneira. Só que chega um ponto que Freud se depara, começa a suspeitar, se depara justamente com o inconsciente. Com o inconsciente. Aliás, lembrando agora, voltando ao Kant, né? Eu antes de ler Kant, antes de ler Kant, na minha graduação, eu não conhecia Kant antes da minha graduação, eu já conhecia Freud. É uma história que eu sempre conto, né? Porque minha mãe, a dona Renata, tinha as obras completas de Freud na casa dela, né? Minha mãe, uma leitora ávida, né? Cabeleireira, mas conhecia tudo de Dostoiévski, conhecia tudo de essa de Queiroz, tinha lido tudo e tinha muito livro em casa, e dentre esses tinha a coleção completa, a primeira edição de Freud no Brasil, de 1950 e pouco, traduzido por uns médicos judeus da Delta, né? Estava lá em casa, eu tenho até hoje, evidentemente, está comigo hoje, e estava lá. E eu, adolescente, eu escutei falar que naqueles livros tinha negócio de sexo, né? E eu entrando ali na idade, né? Que começa a se interessar por isso, o que que eu fiz? Eu fui ler Freud, né? Eu fui ler o Freud lá com 12, com 13, comecei a ler aquilo, era muita coisa, fui lendo, fui lendo, fui lendo. Claro, ia pensando onde estava a palavra sexo ali, queria saber dessas coisas. A minha formação sexual é feita com Freud e com a revista Cláudia, né? Uma revista feminina que circulava, acho que circula até hoje, que minha mãe assinava, né? É, então eu tinha, quando eu fui ler Kant, a crítica da razão prática, eu já tinha lido Freud. E para mim aquilo parecia uma história da carochinha. Não o Freud, o Kant, porque ele fala numa razão pura prática que autodetermina a sua vontade. Para quem já leu uma nota de pé de página de Freud, essa expressão soa estranhíssima, né? É uma razão pura prática, nós somos uma razão pura prática, a consciência, que autodetermina a sua vontade. É, eu demorei anos para conseguir me livrar do meu preconceito kantiano, né?
Eu demorei muito tempo, porque aquilo ali me gerou um preconceito. E aí eu parei de ler Kant, burramente. Mais tarde eu entendi qual que seria a importância do Kant para o pensamento, tudo, na filosofia, e tive até a oportunidade de ter um grupo de estudo que funcionava na minha casa com Valério Roden. Valério Roden é o grande tradutor de Kant no Brasil, lá do Rio Grande do Sul. Eu morava lá e uma vez eu queria, era uma época que o meu interesse era na estética, na filosofia da arte, e eu queria ler a Crítica do Juízo e queria que ele me ensinasse. Ele tinha traduzido, né? E aí ele era um cara muito altruísta, né? Eu falei, pá, mas só para mim é ruim, vamos montar um grupo de estudo? Vamos, Fausto. E ele ia na minha casa, né, de 15 em 15 dias por um bom tempo. Depois que ele mudou aqui para Curitiba, é que o grupo meio que acabou e ele veio a falecer aqui em Curitiba. Assim, para mim foi uma coisa muito trágica, né? Ah, então, para mim, porque eu já conhecia a ideia de inconsciente, né? Esse golpe, né? É, Essa ferida narcísica, né? O golpe psicológico que Freud tinha dado, né? No pensamento humano. Então, é uma ferida narcísica, mas é muito mais do que isso, né? É uma virada de mentalidade, e eu diria que faz parte do movimento, que não é só de Freud, como eu vou mostrar aqui daqui a pouco, não é só de Freud, mas faz parte do movimento do pensamento ocidental de fundação das ciências humanas. De fundação das ciências humanas. Vocês sabem que é, a ciência ela nasce com uma vocação naturalística. Ela já nasceu com uma vocação naturalística, é, da physis, né? Do mundo físico. Se vocês pegam os primeiros filósofos, os chamados pré-socráticos, eles eram justamente conhecidos à sua época, evidentemente que não eram de pré-socráticos, né? Ah, eu sou um pré-socrático. Sócrates nem nasceu, isso é muito tardio. Aristóteles, que é o cara que faz a primeira história da filosofia, ele vai chamar os primeiros filósofos de physicoi, filósofos físicos ou naturalistas, porque eles estavam procurando desvendar qual era a estrutura física que comportava o mundo físico. A questão era essa, aquela coisa da arqué, né, que vocês talvez já tenham ouvido falar. Qual que é a estrutura física que comporta o movimento do mundo físico, né? Já era o movimento, não é só em Newton, né? Já era a questão do movimento. Então a ciência já nasce com uma vocação naturalística. Já tem essa vocação. E as ciências naturais, as chamadas ciências naturais, porque antes tudo era filosofia, né? Tudo era filosofia. As ciências naturais vão se tornando independentes da filosofia na medida em que adquirem um método próprio, o método empírico formal. Assim que elas vão se tornando independentes, porque até então a física aristotélica durou até o século XVI, XVII, XVIII, XVII, até o XV, XVI intocável, porque a ciência era especulativa. Era uma questão de lógica, de linguagem, de argumentação lógica. As ciências naturais vão saindo da filosofia na medida em que vão se desvencilhando da filosofia, adquirindo seu método próprio. Ora, as ciências humanas vão fazer isso mais tarde. Elas continuam ainda caudatárias da filosofia por um bom tempo. Mas chega no século XIX, fundamentalmente, elas começam a se tornarem independentes. A gente começa a história. A história é a grande ciência humana, né? A história, a sociologia, psicologia ainda não, porque psicologia nasce com aquele projeto, com o projeto do Freud e com o projeto do Wundt, que também chama de psicologia experimental, né?
ainda muito ligada às ciências naturais. Até hoje, a gente vai nas faculdades de psicologia, muitos aqui são formados, né? A gente sabe o quanto. É que também não dá muito para falar de psicologia, né? Mas as psicologias, né? As abordagens, como se diz, né? É, muitas delas ainda se veem como ciência natural. Muitas delas se veem como ciência natural. E é interessante isso, porque, por exemplo, muitas nas faculdades, geralmente elas estão ligadas às biomédicas, ciência natural, a biomedicina, ciência natural. Na CAPES, na Coordenadoria de Aperfeiçoamento da Pesquisa, o órgão governamental, elas estão como ciências humanas. E o Conselho de Psicologia Nacional diz assim, não diz assim como eu vou falar, mas o espírito é esse. Ah, gente, parem de se preocupar com isso. Se a gente está ganhando dinheiro, está bem. Ciência natural, ciência humana, isso não nos interessa. Interessa a gente estar tocando a vida e ganhando dinheiro. É isso mais ou menos que podem ir lá nos documentos e ver, né? Mesmo o Conselho não sabe classificar. Então, a psicologia, a princípio, parte dessa concepção freudiana, né, que está lá no projeto. Mas as ciências naturais vão se tornando independentes. É, E Freud faz parte desse movimento. Mesmo que ele não esteja preocupado em fundar a ciência humana, com esse nome, ciência do espírito, como os alemães chamam e tal, queira fundar uma ciência, não participe tanto desse debate, mas no fundo o que ele está fazendo é isso. Né? Ele está dentro de um movimento maior, que é a fundação das ciências humanas. Né? E o inconsciente, evidentemente, é o conceito fundamental que vai fazer com que ele próprio tenha que rever o seu projeto, que está lá no projeto, de fundar uma psicologia como uma ciência natural e, portanto, algo que possa quantificar partículas físicas. E aí eu cito, começar a fazer várias citações do Freud, né? Porque a grande questão epistemológica é a questão kantiana. Quais as condições de possibilidade do conhecimento do inconsciente? Freud mesmo se pergunta literalmente como devemos chegar ao conhecimento do inconsciente. Kantianamente, eu diria quais são as condições de possibilidade do conhecimento do inconsciente. Como eu fundamento. E vejam que isso, e essa foi uma das razões da minha escolha, porque quase que anualmente, ou num ciclo, né, aparece alguém dizendo, mas psicanálise não é ciência. Agora, é, ano passado, acho que voltou essa onda, né, quando o Christian lançou o livro, como que é o nome do livro? Eu li o livro. Ciência Pouca é Bobagem. Né? Ciência Pouca é Bobagem. Christian Dunker lançou Ciência Pouca é Bobagem para rebater ele tem paciência, né, para rebater esses argumentos requentados, assim, que já vem de longa data, de que psicanálise não é ciência. Porque, de fato, se ciência é isso que o Freud descreve no projeto, psicanálise não é ciência. Né? Psicanálise não é ciência. Mas aí, pedagogia não é ciência, sociologia não é ciência, história não é ciência, as ciências humanas não são ciências. E tem muita gente que pensa, de fato, assim. Né? E não só para fazer fuzuê, mas tem muita gente que pensa assim. É, e toda época, de vez em quando, aí aparece essa refutação essa tentativa de refutar a psicanálise como ciência, o que acaba tendo que refutar todas as ciências chamadas ciências humanas que a gente conhece. Né? Economia, né? Se economia fosse ciência exata, não teria nenhum país passaria por crise alguma. Né? Era só calcular direitinho. É engraçado a economia, porque muita gente pensa que é exata, né? Que é uma ciência exata, mas é uma ciência que fica fazendo previsões, né? Uma espécie de mãe Diná, né? Que joga búzios e fica dizendo como vai ser.
é uma ciência humana. Amanhã aparece um Trump da vida, se elege e faz toda uma balbúrdia no mercado e tal, e isso não foi possível prever. É, eu sempre sou, como a economia lida com números, muita gente confunde com uma ciência natural, uma ciência exata, né? Eu nunca consegui confundir porque eu estudei num prédio chamado IFCH, que era o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e Economia. A economia estava no mesmo prédio das ciências humanas porque é uma ciência humana, é uma ciência ética nesse sentido, né? É uma ciência das especificidades da vida humana, que não são meramente quantificáveis, né? Então, Freud está dentro desse movimento e inconsciente é, de fato, o estopim dessa virada, né? Inclusive na psicologia, né? E aí, uma citação de Freud. É, no que se refere às suas características físicas, elas nos são totalmente inacessíveis do inconsciente, né? No que se refere às suas características físicas, elas nos são totalmente inacessíveis. Nenhum conceito psicológico ou processo químico pode dar-nos qualquer ideia a respeito da natureza do inconsciente. Vejam que invertida de mentalidade, né? Se antes ele fala no projeto, ele pensa de uma maneira, ao ir desvendando o inconsciente, ele é obrigado a romper com a ideia de ciência que está posta no projeto. Agora, o projeto de fundar uma ciência, isso ele nunca largou, mas vai ter que ser diferente, porque isso que eu estou descobrindo, que ele está descobrindo, evidentemente, não cabe dentro do paradigma das ciências naturais. Não partículas materiais especificáveis. É, as suas características físicas nos são totalmente inacessíveis. Nenhum conceito psicológico ou processo químico pode dar-nos qualquer ideia a respeito da sua natureza. E também não é, né, uma questão química. Hoje em dia também está aí a psiquiatria, né, para nos dizer isso nessa visão meramente materialista de que a mente humana é só uma interação físico-química e, portanto, a gente pode interferir na química, a gente consegue curar as perturbações da mente, né? Essa é uma coisa muito espalhada, né? E também uma determinada visão, não vou botar tudo no mesmo saco, mas uma visão popularesca, mas que está dentro da universidade, infelizmente, eu percebo isso, uma visão popularesca das neurociências, da neurociência, né? Há uma visão que rola na universidade, neurociência, que é um tanto quanto empobrecedora, né? Porque reduz o ser humano também a esse feixe de reações físico-químicas, né? E não leva em conta justamente o horizonte transcendente do ser humano. E aqui não é religião nenhuma, mas o horizonte que faz o ser humano transcender-se a si mesmo é o horizonte da linguagem, né? É o horizonte da linguagem. Isso é muito claro, porque a linguagem não se explica pela sua materialidade. Assim como nós somos seres materiais. A linguagem precisa da materialidade, mas ela não se explica. A linguagem, ou seja, o sentido simbólico das palavras, não se explicam pela sua materialidade. O som, pensando nessa linguagem aqui, não é só essa que existe, o som é uma entidade material. Eu preciso botar ar, matéria, nos meus pulmões, matéria, comprimir meus pulmões, passa pela laringe, blá, 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 chega aqui na boca, eu movimento a língua e a boca, expilo o ar dos meus pulmões e chega no teu ouvido, no teu tímpano. Por isso que a gente tem esse receptor aqui, é para receber ondas, matéria, né? E aí o que acontece? Como na usina hidrelétrica.
Um estímulo mecânico se transforma num estímulo elétrico e a gente percebe o som. Mas essa é a descrição do som, não é a descrição do significado das palavras. Se eu digo "Ah, blá, 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 bi, 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 bo, 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 bo", vocês escutam o som, mas é tão diferente de quando vocês estão escutando eu falando português. O significado é aquilo que nós produzimos a partir da materialidade sonora, mas ele próprio não é matéria, né? Não é matéria. É isso que eu estou chamando de transcendente, né? E fundamento isso na linguagem, nisso que eu fiz agora com vocês. Então veja que Freud está começando a mudar de concepção por conta do inconsciente. Então ele diz, né, no que se refere às suas características físicas, elas nos são totalmente inacessíveis. Nenhum conceito psicológico ou processo químico pode dar-nos qualquer ideia a respeito da sua natureza. Contudo, digo eu, né, tanto quanto a physis, o inconsciente também tem um caráter fenomênico, podendo ser também apreendido. Dito de outra forma, o inconsciente aparece. Aparece. É, E é nesse aparecer do inconsciente na clínica, é a partir desse aparecer, é a partir da clínica que Freud vai percebendo o aparecer de como o inconsciente aparece. E ele nos diz, palavra deles, citando Kant, assim como Kant nos advertiu para não desprezarmos o fato de que as nossas percepções estão subjetivamente condicionadas, não devendo ser consideradas como idênticas ao que, embora incognoscível, é percebido, assim também a psicanálise nos adverte para não estabelecermos uma equivalência entre as percepções adquiridas por meio da consciência e os processos mentais inconscientes que constituem seu objeto. Assim como o físico, o psíquico, na realidade, não é o que nos parece ser. Teremos satisfação em saber, contudo, que a correção da percepção interna não oferecerá dificuldades tão grandes como a percepção externa, que os objetos internos são menos incognoscíveis do que o mundo externo. Tem que explicar um negócio em Kant, agora que eu não expliquei. Kant faz uma distinção entre mundo fenomênico e mundo numênico. Essa distinção. E ele vai dizer: o mundo numênico é o mundo das coisas em si mesmas. E isso é tão lacaniano, vocês vão perceber, né? O mundo fenomênico, o mundo numênico é o mundo das coisas em si mesmas. Isso a gente não pode conhecer, igual o real. O real, dito numa outra linguagem que vocês conhecem bem, é incognoscível. A gente só pode conhecer as coisas tal qual elas se apresentam para nós diante da nossa capacidade de percebê-las. A gente só conhece fenômenos. Aquilo que vem à luz. Fenômeno, etimologicamente, phenomenon, é aquilo que vem à luz. A gente só pode perceber aquilo que aparece. Ou seja, a coisa em si mesma, a realidade, o real da coisa, isso a gente não conhece. Repetindo, a gente só conhece das coisas a maneira como ela se mostra para nós diante da nossa capacidade de aprendê-las. Uh, por exemplo, o arco-íris. Nós percebemos o arco-íris e dizemos que ele tem 7 cores. Não é assim? A gente aprende. Eu que sou meio daltônico, não sei, não é daltônico, mas tenho dificuldade. Chega em algum momento, eu fico tentando ver 7 cores e não consigo ver, mas acredito. Tá? Eu fui bem doutrinado na escola, eu acredito. 7 cores. Dizem que os cachorros, também não sei como se chega a essa conclusão, talvez
uma reencarnação de cachorro, não sei, alguém que lembra, mas a ciência, é claro, sabe que os cachorros não veem as cores que nós vemos. Eles veem no espectro do preto e do branco, né? E as matizes, né? Eles vêm nesse espectro. Aí eu pergunto para vocês, tá, mas o arco-íris em si mesmo tem sete cores ou é preto e branco? É isso que o Kant está nos falando, né? A gente só compreende as coisas a partir da maneira como elas se mostram para nós, né? E o que o Freud está falando aqui, de alguma forma, é isso, né? E mais, né? E mais. E aí pode estar adiantando lá o Lacan, né? Como sempre vai adiantar o Lacan, evidentemente. E mais, ele vai dizer que a mente humana, o ser humano, é mais cognoscível do que o mundo exterior, porque é um objeto que é igual. Nós estudamos, quando a gente estuda o ser humano, a gente está estudando uma espécie de si mesmo. Depois ele vai dizer aqui algo bem específico nisso. A gente está estudando uma espécie de si mesmo. Por isso, em certa medida, é o que ele disse aqui, conhecer o ser humano é mais factível, é mais seguro do que conhecer o mundo exterior, né? Isso está lá em Kant, está aqui no Freud, né? Aí, eu separei aqui uma citação de um cara chamado Dilthey, William Dilthey. O Dilthey é um dos primeiros caras, para não dizer o primeiro, sempre pode ter alguém ali, mas é um dos primeiros caras que vai buscar uma fundamentação das ciências humanas. É o primeiro cara que faz isso. Buscar uma fundamentação das ciências humanas, porque elas precisam de uma fundamentação para se tornarem de fato independentes, tanto da filosofia quanto das ciências naturais. Porque, notem, as ciências humanas se tornam independentes da filosofia mais tarde. Mais tarde. E qual foi a tendência? A tendência foi, poxa, vamos fazer igual o irmão mais velho, que se emancipou mais cedo. Então, o modelo, mesmo para as ciências naturais, vejam a psicologia de Wundt, vejam o Freud do projeto, o modelo de ciência sempre foi. As ciências humanas é engraçado, ela sai de um domínio da filosofia e acaba caindo no outro, né, que é o das ciências naturais, né? E o Dilthey é o primeiro que começa a achar que não é assim. As ciências humanas são ciências, mas são diferentes das ciências naturais. Então ele vai tentar fundamentar a cientificidade das ciências naturais. E aí vocês notem que eu citei Kant, Descartes é 1500 e pouco. Kant viveu entre 1724 e 1804. O Dilthey, entre 1883 e 1911, pegou o Freud, né? O Freud pegou ele, né? E o Freud, é, um dos principais livros que eu estou mostrando aqui, que eu estou baseando, eu tinha uma bibliografia, mas eu larguei fora a bibliografia. Eu queria falar, eu acostumado com a faculdade, a gente tem que sempre matar a cobra e mostrar o pau, né? Mas eu esqueci a bibliografia dos vários livros que eu estou usando, né? Mas o do Freud, o que eu mais estou usando é a metapsicologia, os textos sobre metapsicologia, principalmente o inconsciente. Mas tem outros livros que eu estou usando. E a metapsicologia são textos de 1914, 1916, né? Já tinha passado o Dilthey. Certamente Freud conhecia, se não fosse um grande leitor, mas conhecia com a erudição dele, conhecia certamente a questão que estava sendo colocada por um alemão, inclusive, né? E eu vou citar Dilthey. Uh, Concebida em termos de percepção e conhecimento, a humanidade seria para nós um fato físico, só acessível como tal para o conhecimento das ciências naturais. Na condição de objeto das ciências humanas, porém, ela não surge senão na medida em que estados humanos são vivenciados, em que esses estados ganham expressão em manifestações vitais, e essas expressões são compreendidas. Então, vida, expressão da vida,
e compreensão da vida. Vida humana, evidentemente, expressão da vida humana e compreensão da vida humana. Esses são, é o que as ciências humanas fazem para o Dilthey. É o que Freud faz. É o que Freud faz. Ele vai tentar compreender a vida humana através das suas expressões, fundamentalmente daquela que é mais característica, que é mais evidente no ser humano, que é a linguagem. Ainda que toda a expressão humana seja atravessada pela linguagem. Esse prédio aqui é arquitetura. A arquitetura é uma arte. A arte é uma linguagem, né? Então, tudo acaba sendo uma linguagem. Hegel diria que o espírito humano é, se objetiva nas obras de arte, na religião, na ciência. O espírito humano se objetiva. Heidegger vai dizer assim: você me pergunta se Deus existe? Eu pego na tua mão e te levo para passear no Largo da Ordem. Ali a gente vai ver uma igreja protestante, bonita, uma igreja católica, 100 metros, menos de 100 metros, outra igreja católica, atravessando a rua, na Praça Tiradentes, você vai ver outra igreja. E Heidegger vai dizer, evidentemente, que Deus existe. Se existe a casa de Deus, é porque Deus existe. Evidentemente, não como uma realidade tal e tal, mas dentro desse parâmetro, é um ser, no mínimo, da linguagem, portanto, da cultura humana, uma ideia sem a qual não existiria ser humano de fato. Se a gente for pensar na consciência mítica, de quanto a ideia de deuses foi importante para o ser humano se desenvolver como ser humano, né? A primeira forma de compreensão do mundo e, portanto, de vida era através dessa ideia dos deuses. Então, Freud ele não é um cara sozinho no mundo. Isso é sempre muito bom, né? Eu morro de medo quando eu penso um negócio que me parece meio absurdo, mas eu passo a acreditar naquilo. Eu fico procurando alguém que pensou a mesma coisa, porque não, eu posso ser. You may say I'm a dreamer, but I'm not only one, né? Eu posso ser um louco, mas não sou, né, um sonhador, um louco, mas não sou sozinho. Tem mais comigo, né? Então, uma das maiores felicidades é quando a gente encontra alguém que também pensa algumas coisas que a gente pensa, né? Continuo citando Freud, também da metapsicologia. Certamente, só o conhecemos, o inconsciente, como algo consciente, depois que ele sofreu transformações ou tradução para algo consciente. A cada dia, o trabalho psicanalítico, e eu digo a clínica, nos mostra que esse tipo de tradução é possível. O inconsciente se mostra, né? Se mostra e pode se fazer, inclusive, nós podemos falar conscientemente do inconsciente. Fica claro? A gente pode falar. O Wagton quer entrar ali. Tá, já foi. A gente pode falar do inconsciente, conscientemente, do inconsciente. Essas traduções, né, de uma linguagem para outra. É uma tradução de uma linguagem para outra. Por exemplo, uma coisa que eu ensino para os meus alunos lá na educação, vocês sabem, a educação no Brasil é muito marcada pelo marxismo, muito marcada pelo marxismo. E o marxismo é fundamentado no método materialismo histórico dialético, na dialética, né? E a dialética lida com as contradições, né? O motor da produção material da existência humana para Marx é a contradição, já era para Hegel, só que para Hegel não era a matéria, era o espírito, né? Espírito, quando eu falo espírito, é no sentido do Geist alemão, que é da onde vem a palavra. Porque espírito no Brasil, às vezes a gente sempre tem que explicar, porque aqui é o único lugar que pegou, né? O único lugar no mundo que é muito forte, a gente sabe que é muito forte, o espiritismo, né? De Allan Kardec, sobretudo, né? Então, aqui a gente fala espírito, as pessoas já ligam direto com religião. Mas espírito é como na expressão Volksgeist, o espírito do povo.
o jeitão, a cultura do povo, essa dimensão da linguagem. Né? Ah, ah, eu explico para meus alunos, porque daqui a pouco eles dizem, não, a contradição é boa. Não, contradição não é boa. Assim como há uma neurociência, como eu falei, é meio vulgarizada, né? Há um marxismo extremamente vulgarizado na academia, né? Um marxismo da pior espécie, vulgarizado, né? Destrói assim, e isso passa, né? Isso passa. O aluno nunca leu Marx e é marxista, e é uma coisa que paira, né? É a chamada leitura axial. É muito comum com Nietzsche também. Nietzsche é nas faculdades de filosofia o cara mais rebelde, assim como você. Ele faz leitura. A primeira coisa que ele faz na faculdade é a leitura axial de Nietzsche. O que é uma leitura axial? Ele vai na biblioteca, pega o livro do Nietzsche, bota embaixo das axilas, né? E sai desfilando na faculdade para o pessoal dizer que ele é nietzschiano, né? Mas ele não vai ler o livro, né? Não vai ler. Hoje em dia vai ver um videozinho de 5 minutos, né? No YouTube, coisa desse tipo, né? Para falar, que eu estou querendo dizer que dessas traduções do inconsciente, a gente só fala do inconsciente de maneira consciente, ainda que ele apareça de algumas formas, né? Mas para falar dele tem que ser de maneira consciente. Então é uma tradução, né? É uma tradução. Isso que se faz na clínica é essa espécie de tradução de uma linguagem para outra, né? O exemplo clássico aí é a interpretação dos sonhos, né? É, o exemplo que eu estou dando da contradição, né? O, eu sempre falo para os alunos, gente, vocês, para falar da contradição, vocês só podem falar da contradição na dissertação de vocês, na tese de vocês, de maneira não contraditória. É uma tradução. Você não pode falar da contradição se contradizendo. Você tem que falar para falar, porque a lógica da compreensibilidade é regida pelo princípio de identidade, princípio do terceiro termo excluído e princípio de não contradição. Lógica aristotélica. Essa é a lógica básica da compreensibilidade. A contradição não faz nenhum jogo, né? Não faz nenhum lance no jogo da linguagem. Então é uma coisa que eu sempre explico para eles, o como muitas vezes a gente tem que traduzir as coisas, né? Tem um lógico muito famoso no Brasil, no mundo, né? Newton C. da Costa, deu aula aqui na Faculdade do Paraná, né? Ficou famosérrimo porque ele construiu com o intuito de formalizar uma lógica da contradição na sociologia, ele fez as chamadas lógicas paraconsistentes. Lógicas que não lidam com o princípio de identidade e, portanto, lidam com a contradição. Só que ele, muito honestamente, ele vai dizer, olha, só que para dizer para vocês isso que eu estou dizendo, eu ainda tenho que me valer da velha lógica aristotélica do princípio de não contradição. Enfim, a consciência ela não perde o seu terreno, a sua importância, por conta da assunção, por conta do inconsciente. Né? É, vamos lá. Eu digo alguma coisa que eu escrevi aqui. Certamente, o inconsciente pode atuar em nós sem que nunca cheguemos a conhecê-lo. Uma coisa é o trabalho do inconsciente, outra coisa é o seu conhecimento. É óbvio, né? Uma coisa é o inconsciente trabalhando. E eu posso ter uma vida inteira e não tematizar o inconsciente, nem suspeitar que ele existe, ou negá-lo também é muito comum, né? Negá-lo peremptoriamente. Ah, outra coisa é conhecer. Eu só posso conhecê-lo conscientemente. Aí ainda vale o paradigma da consciência. Outra citação de Freud. Uma apreensão maior do significado das coisas constitui motivo perfeitamente justificável para ir além dos limites da experiência direta. Olha como ele está aqui rompendo com o paradigma das ciências naturais, está se justificando aqui.
uma apreensão maior do significado das coisas humanas, digo eu, constitui motivo perfeitamente justificável para ir além dos limites da experiência direta. Quando, ademais, disso resultar que a suposição da existência de um inconsciente nos possibilita a construção de uma norma bem-sucedida, através da qual podemos exercer uma influência efetiva sobre o curso dos processos conscientes, esse sucesso nos terá fornecido uma prova indiscutível da existência daquilo que havíamos suposto. Ele está se esforçando para dizer, gente, o objeto da psicanálise existe, só não é um objeto, né? Tranquilo. Só não é propriamente um objeto, mas existe. Né? Assim sendo, devemos adotar a posição, Freud falando, segundo a qual o fato de exigir que tudo quanto acontece na mente deve ser conhecido pela consciência significa fazer uma reivindicação insustentável. Né? Ele está dizendo: olha, eu pressuponho esse negócio, o inconsciente, e isso funciona. Eu estou lá com uma clínica e estou ajudando as pessoas a lidarem com seus sofrimentos. E elas reconhecem isso. Elas reconhecem isso. Então, a suposição do inconsciente funciona. E para isso, para ele, é uma prova da existência do inconsciente. Até porque, voltando a Kant, Kant diz o seguinte, no prefácio da segunda edição da Crítica da Razão Pura: só o resultado permite imediatamente julgar se a elaboração dos conhecimentos pertencentes aos domínios próprios da razão segue ou não a via segura da ciência. Os resultados. É isso que o Freud está chamando. Olha, funciona, dá certo. Então, é uma pressuposição, mas é uma pressuposição necessária. Aqui Freud é muito kantiano, né? É uma pressuposição que conhecia, tanto é que cita nominalmente, né? É uma pressuposição necessária, porque funciona, né? Essa suposição do inconsciente. Mais uma citação do Freud. A suposição de um inconsciente é, além disso, uma suposição perfeitamente legítima, visto que ao postulá-la, não nos estamos afastando um só passo de nosso habitual e geralmente aceito modo de pensar. A consciência torna cada um de nós cônscio apenas de seus próprios atos mentais. Isso é Descartes. Penso, logo existo. Tá, mas como eu vou saber que o Alisson existe? Eu tenho consciência de mim. Freud aqui vai dar um chapéu no Descartes, né? Vai por outro caminho para mostrar que outra consciência existe, né? Então, a consciência torna cada um de nós cônscio apenas de seus próprios atos mentais. Que também outras pessoas possuam uma consciência é uma dedução que inferimos por analogia de suas declarações e ações observáveis, a fim de que sua conduta fique inteligível para nós. Indubitavelmente, seria psicologicamente mais correto expressá-lo da seguinte maneira: que sem qualquer reflexão especial, atribuímos a todos os demais a nossa própria constituição e, portanto, também a nossa consciência, e que essa identificação é uma condição sine qua non para a nossa compreensão. O outro existe. Não, eu posso ter a consciência do meu inconsciente, mas eu também posso supor que o outro, sendo um outro de mim mesmo, também funciona da mesma maneira. E a última palavra que ele usa aqui é compreensão, que nos remete justamente para a linguagem. Essa base comum. Wittgenstein, no século XX, quebrava muito a cabeça sobre um tema de escola que eles piravam com isso, que era a ideia de uma linguagem privada. Uma linguagem privada. Uh, linguagem, se é linguagem, não pode ser privada.
A linguagem é uma experiência comum. É uma experiência comum. Tem algo que nós vivemos uma vida comum, e esse é o argumento que o Freud está usando, há uma comunidade entre os homens, nós vivemos uma vida comum, e podemos perceber isso justamente pela linguagem, por uma linguagem comum, né, que se expressa particularmente por uma língua materna, comum de um grupo social. Se você quiser discordar de mim em relação a isso, você vai ter que primeiro ter me compreendido. Não é verdade? Você vai ter que primeiro ter compreendido o que eu estou falando. Então a gente sempre vive na compreensão. Isso é um tema heideggeriano extremamente forte, né? O da pré-compreensão. A gente sempre está compreendendo. Ser humano é ser que compreende. Isso vai estar em Gadamer também. É, e a questão aí é o que é comum em nós é a linguagem. Continuando com a coisa da compreensão, citando o Freud. É pelo processo de compreensão que a vida é esclarecida, a si mesma, em suas profundezas. Não é o Freud, é o Dilthey. Novamente, uma citação do Dilthey. Corroborando isso que o Freud falou, né? Ele está querendo demonstrar que o inconsciente é real, existe, é um objeto de estudo. Que não é propriamente um objeto. E o Dilthey tem essa fala. É pelo processo de compreensão que a vida é esclarecida a si mesma, em suas profundezas. E, todavia, só compreendemos a nós mesmos e aos outros na medida em que inscrevemos nossa vida vivenciada em todo tipo de expressão de uma vida própria e alheia. Desse modo, a conexão entre vivência, expressão e compreensão mostra-se por toda parte como o próprio procedimento por meio do qual a humanidade existe para nós como objeto das ciências humanas. Aquilo que passa na minha cabeça a estrutura da minha psique é uma estrutura, no geral, de todos. Né? Então, há algo comum, que a gente também compreende muito pela linguagem. Agora, como que o inconsciente aparece? E até agora nós falamos na tentativa do Freud de estabelecer que o inconsciente é. O inconsciente e não se explica fisicamente. Mas ele, apesar disso, e não só mas pode ser objeto de conhecimento científico. Porque a sua hipótese gera resultados. A sua hipótese gera resultados. Eu estou aqui com uma coisa que funciona. Citação de Freud, a respeito disso que eu estou chamando agora de uma fenomenologia do inconsciente. Qual a maneira que o inconsciente aparece? Né? Ah, e não entrei, e nem vou entrar, só que uma contradição performativa, de alguma forma já entrando, não entrei, deixo para vocês a constituição do inconsciente, na questão do reprimido, sobretudo. Não é por aí que eu estou falando, mas esse inconsciente é constituído, sobretudo, por aquilo que é reprimido. Vamos lá, a fenomenologia do inconsciente. Freud. Nossa experiência diária mais pessoal nos tem familiarizado com ideias que assomam a nossa mente, vindas não sabemos de onde, e com conclusões intelectuais que alcançamos não sabemos como. Todos esses atos conscientes permanecerão desligados e ininteligíveis se insistirmos em sustentar que todo ato mental que ocorre conosco necessariamente deve também ser experimentado por nós através da consciência. Por outro lado, esses atos se enquadrarão numa ligação demonstrável se interpolarmos entre eles os atos inconscientes. A gente consegue explicar a vida, a expressão da vida, para ficar na terminologia do Dilthey, a gente consegue explicar as expressões da vida melhor se interpolarmos à consciência
há o inconsciente. Tudo fica mais explicável, tudo fica mais compreensível e portanto, palpável, né? Isso é importante para constituir-se uma ciência. Continuando com Freud. Tanto nas pessoas sadias como nas doentes, ocorrem com frequência atos psíquicos que só podem ser explicados pela pressuposição de outros atos, para os quais, não obstante, a consciência não oferece qualquer prova. Estes não só incluem as parapraxias, os atos falhos, e sonhos em pessoas sadias, mas também tudo aquilo que é descrito como um sintoma psíquico ou uma obsessão nas pessoas doentes. Então, o inconsciente está lá na psicologia do cotidiano, né? Nos atos falhos, nos sonhos, mas também está nos sintomas. Está nos sintomas. É aí que ele se apresenta, é aí que ele pode ser encontrado. O inconsciente se mostra, sobretudo, na linguagem. Eu estou dizendo aqui o que todo mundo diz, né? Daí a sua experiência clínica, daí a técnica, né? A grande técnica, se não a única, exagerando, da clínica é a associação livre. É falar. É falar. É falando, né? Que o inconsciente acaba se mostrando. É algo da linguagem. Vocês sabem disso pelas expressões de Lacan, e eu estou aqui citando o seminário 3. O inconsciente é, no fundo dele, estruturado, tramado, encadeado, tecido de linguagem, de linguagem. Então, ele faz parte da constituição humana. Se ele está na linguagem, se a linguagem é antroposkais ou logon, se o homem é um animal que tem linguagem, o inconsciente faz parte, está na constituição do ser humano. E aí, uma citação de Freud que diz isso que Lacan disse. Só que do jeito do Freud, não tão na cara, assim, não tão explícito, porque Lacan passa pela virada linguística na filosofia contemporânea. Ele conhece filosofia da linguagem, conhece linguística. Isso se dá na segunda metade do século XX para cá, fortemente, né? Então ele já fala diretamente da linguagem, né? Mas vejam o que Freud diz: um instinto nunca pode tornar-se objeto da consciência. Só a ideia que o representa pode. A ideia que o representa é a linguagem, é uma palavra, é um significante. Um instinto, isso é Freud, isso é tão Lacan. Um instinto nunca pode tornar-se objeto da consciência, o puro instinto. Só a ideia que o representa pode, o significante. Além disso, mesmo no inconsciente, um instinto não pode ser representado de outra forma a não ser por uma ideia. Vocês diriam hoje um significante. Nós diríamos um significante. Então, além disso, mesmo no inconsciente, um instinto não pode ser representado de outra forma a não ser por uma ideia, um significante. Se o instinto não se prendeu a uma ideia ou não se manifestou como um estado afetivo, passível de ser nomeado, digo eu, porque para eu reconhecer um estado afetivo, eu tenho que dizer, é um estado afetivo, né? E é esse, aquele outro, né? É, Então, se o instinto não se prendeu a uma ideia ou não se manifestou como um estado afetivo, passível de ser nomeado, nada poderemos conhecer sobre ele. Não obstante, quando falamos de um impulso instintual reprimido ou de um impulso instintual inconsciente, a imprecisão da fraseologia é inofensiva. Podemos apenas referir-nos a um impulso instintual cuja representação ideacional é inconsciente, pois nada mais entra em consideração. Então,
acabamos aqui com Freud como Lacan acaba, né? O inconsciente se manifesta na linguagem, né? Fundamentalmente na linguagem. E é aí que aí que está, né, na linguagem, portanto, o objeto da psicanálise. Não é à toa que na clínica o que fazemos é exercitar a linguagem, né? Então, vejam, todo o movimento que Freud faz, né, e essa é, como eu disse, a vereda que eu peguei hoje para nós, né? Todo o movimento que Freud faz para fundamentar a ciência do inconsciente, que não pode ser fundamentada como o projeto do projeto. Então, aonde está o inconsciente? Como nós chegamos até ele? Qual é a prova de que ele existe? Tudo isso aqui que eu recolhi e que eu estou falando hoje para vocês. Aí, para terminar, eu só separei um trecho aqui do Freud de mostrar, né, para mostrar essa aparição do inconsciente, que é justamente a mesma maneira que o Freud gostava de fazer, principalmente quando ele tinha uma plateia leiga, mesmo de médicos, mas que não conheciam psicanálise, e que ele tinha que provar que o inconsciente existe. A primeira coisa que ele tinha que fazer era, não, isso não é macumbaria, não é feitiçaria, isso existe e pode ser objeto de ciência. E como é que ele gostava de fazer isso? Através das parapraxias, dos atos falhos. É assim que ele provava para as pessoas, né, para os leigos principalmente, a existência do inconsciente, porque todos nós cometemos atos falhos, ou vemos pessoas cometendo atos falhos, né? Seja trocar palavras, seja esquecer. Hoje eu cometi um interessantíssimo, nem devia estar falando, porque para psicanalistas eu ficar tentando entender meu ato falho, né? É, eu estava muito preocupado em não esquecer minhas folhinhas, mas no fundo eu queria esquecê-las. Eu sabia que queria esquecê-las, né? Eu queria esquecer. Eu me toquei disso, porque eu comecei a esconder elas na semana, né? Comecei a esconder. Mas aí eu percebi, aí me dei conta, não esqueci as folhinhas, né? Mas esqueci a chave aqui da sede. Eu cheguei primeiro aqui, e esqueci a chave, né? É, engraçado, né? É um ato falho. E para Freud, da outra vez das trilhas, eu falei sobre os atos falhos, né? E eu também entrei, é a minha forma de entrar na questão, de maneira epistemológica, de certa forma, quando eu critiquei no final o determinismo de Freud, né? Porque ele advoga que um ato falho nunca é por acaso, né? Como hipótese de trabalho, a gente pode entender e aceitar, mas como algo ontologicamente determinado, o determinismo sempre tem suas complicações. Mas ele vai dizer que não, um ato falho nunca é por acaso. Ele sempre significa alguma coisa vinda do inconsciente, né? Essa é a tese central em relação aos atos falhos, que é uma tese determinista, né? E que isso também, epistemologicamente, hoje tem os seus problemas, mas também fala da ideia que Freud tem de ciência, que a ciência newtoniana é uma ciência determinística. Toda causa tem um efeito, não existe acaso, né? Ele está reproduzindo isso. Porque talvez da maneira como eu tenha falado para vocês, pensando algumas coisas da obra, talvez o próprio Freud não tenha se percebido conscientemente o que ele estava fazendo, né? Nesse sentido, né? Porque é uma coisa que aparece lá no Leituras Freudianas, na minha oficina de leitura. Aproveito para convidar quem quiser participar. É um evento aqui do Fórum, é gratuito, né, que eu já levo 6 anos com ele. Né? Ali a gente sempre aparece, lendo os textos do Freud, volta e meia aparece o fisiólogo. Né? Volta e meia aparece o fisiólogo, de uma forma ou de outra, né? O naturalista. Né? Então, os atos falhos, as parapraxias, são a forma mais cotidiana
né? Por ele estar no texto Psicopatologia da Vida Cotidiana, né? Essa é a forma mais cotidiana que o inconsciente aparece, e por isso ele gostava de começar por aí. Aí eu separei uma citação aqui, ó. Foi o triunfo na arte da interpretação da psicanálise, foi um triunfo na arte da interpretação, da interpretação da psicanálise, conseguir mostrar que certos atos psíquicos frequentes das pessoas normais, para os quais até então se buscava explicação psicológica, devem ser entendidos como sintomas dos neuróticos, isto é, possuem um significado que não é conhecido da pessoa e pode ser facilmente encontrado mediante a análise. Os fenômenos em questão, o esquecimento temporário de palavras e nomes familiares, o esquecimento de propósitos, os tão frequentes atos falhos ao falar, ler, escrever, perder ou pôr fora de lugar objetos, certos erros, atos aparentemente casuais em que a pessoa prejudica a si mesma, movimentos realizados de forma habitual, como que não intencionalmente e de brincadeira, melodias que cantarolamos sem pensar e assim por diante, tudo isso foi subtraído à explicação fisiológica, nos casos em que se tentava oferecê-la. Foi mostrado como rigorosamente determinado e percebido como manifestação de intenções suprimidas da pessoa ou consequência do choque de duas intenções, das quais uma era inconsciente, de forma duradoura ou temporária. O estudo, outra citação, o estudo dos próprios atos falhos e ações casuais é ainda hoje a melhor preparação para adentrar na psicanálise e, portanto, para adentrar no consciente, né? Então, com isso, né, inclusive, avançado da hora, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, né? Essa vereda epistemológica da assunção do inconsciente por parte de Freud. Tá certo? Muito obrigado pela escuta, né? Não sei se vai ter questões, né? Alguma coisa assim, né? Cláudio, acho que dá para abrir, né, Cláudio? Sim, dá sim, pessoal. Aberto a perguntas. Quem quiser se inscrever. Façam aquelas que eu saiba responder, por Ah, favor. Quero me Um angustiar. ato falho não é nada falho, ele é sempre um ato muito bem sucedido, né? Né, Fausto? Aí, ó, você esqueceu a chave. Esqueci a chave. Aham. Eu transferi, agora eu aqui na, É. na autoanálise, né? Acho que eu transferi. é, o- eu não esqueci os papéis, que era o mais importante, Uhum. mas tive que esquecer a chave. Eu É, transferi para a chave aquilo que estava no papel, né? sim, deslocou forte, hein, meu? Desloquei, né? Eu desloquei, porque eu queria esquecer os papéis, o papelzinho, né? Eu queria. Mas como eu tinha preparado citações, eu pesquei as citações, né, e fui organizando elas de um jeito que coubesse dentro da minha narrativa, não era legal esquecê-las, né? Mas eu sabia que tinha alguma coisa que me dizia para esquecê-las, né? E não esqueci. E engraçado, Cláudia, eu não esqueci de última hora. Porque é. olha a trampa aqui, olha a coisa do inconsciente, né? Estamos falando aqui do inconsciente. E eu Aham. estou me expondo aqui para vocês. É, eu estava hoje com duas bolsas. Uma mochila, onde eu carrego o computador. Eu fui para a universidade de tarde. Eu tinha aula hoje de tarde, fui para a universidade de tarde. Eu estava com a mochila, meu computador é velho, pesado, né? Então é uma mochila. E ali estava o computador e os apetrechos do computador, porque eu pensei, talvez, eu não sabia como a gente ia se virar aqui, talvez precise do meu computador de noite, lá na sede. Eu não ia precisar para aula, né? Mas eu levei, deixei no carro e fui com a minha outra bolsa, que é uma pasta menor, que dá para botar tiracolo, que eu estava só com a chamada ali, com minhas coisinhas, né? Minha carteira, o celular, chave, tal e tal, né? E os papeizinhos estavam nessa bolsa, nessa segunda bolsa, que eu não traria para o fórum, como não trouxe. O que eu ia trazer para o fórum era a mochila. Eu estou saindo de casa, aí já com a mochila, com o computador, eu estou saindo de casa, abrindo a porta, e eu lembro, poxa, tem que pegar o papelzinho.
Foi na última hora que eu não esqueci, né? Porque eu já estava consciente da possibilidade do esquecimento, né? É só que transferir para Uhum, outra coisa do fórum, né? A chave, né? Agora eu preciso saber o que que é a chave aí, né? uhum. Certamente não era para não entrar na sede, porque eu sabia que eu entraria de qualquer jeito sem a chave. O Glauco chegaria, né? Mas eu transferi para alguma coisa do fórum, né? Que foi a chave, né? Talvez porque eu estivesse pensando na chave do inconsciente, né? Essa, essa leitura epistemológica, de certa forma, ela pode ser dita como a chave, do inconsciente. Não sei, né? Não sei. Alguma coisa quis te transmitir, né? Com certeza. Então vocês notem como é revolucionário, como Freud é até mais revolucionário do que a gente às vezes admite, né? Porque ele mexe na estrutura do pensamento ocidental. Ele rompe com a filosofia da consciência, que é algo que a gente está na filosofia, é algo que a gente vai romper depois de Freud. É Freud que e por que que eu fui estudar psicanálise? Primeiro que estava foi a primeira. Eu li Freud antes de ler filosofia, né? Li alguns filósofos lá na mãe, principalmente essas histórias de filosofia que ela tinha, mas li Freud, eu li Freud. É, fugiu. O que eu estava falando? Do quanto ele é revolucionário e mudou a, Isso. né, a Enquanto questão ele mudou, filosófica. porque ele lembrei. Por que que eu fui depois? Por que que hoje eu estou aqui, membro do Fórum do Campo Lacaniano, com meus 9, 10 anos de psicanálise pessoal? Por que que eu estou aqui? É, porque quando eu fui fazer filosofia, eu já sabia, e aí eu percebi mais ainda, que se eu não passasse pela psicanálise, eu ia ser um professor de filosofia ingênuo. Ingênuo. Porque eu ia acreditar numa razão pura, prática, que autodetermina a sua vontade, eu ia acreditar nessa consciência que se autofundamenta. Depois de Freud, mesmo a filosofia me coloca uma questão para a filosofia. Não é à toa que a coleção dos pensadores, em algumas de suas edições, tinha lá o Freud como filósofo, né? O horror do Freud, né? Mas estava lá, né? Porque, de fato, ele ele obriga a filosofia a romper com esse paradigma da consciência. Porque se a gente não passa por Freud na filosofia, hoje a gente fica ingênuo na parada. A gente fica ingênuo, porque a gente fica acreditando de fato numa consciência que se autodetermina, né? E isso, depois de Freud, parece sempre uma espécie de história da carochinha, né? Então, ele é revolucionário. É legal a gente perceber o quão Freud revoluciona o pensamento ocidental, né? E tudo começa aí, acho que o conceito fundamental, o conceito base, é justamente o conceito de inconsciente, né? Eu só não tenho tanta certeza, que desse debate ele não participou profundamente, eu só não tenho tanta certeza de que se ele tem consciência do que ele está fazendo em termos de epistemologia das ciências humanas, né? Desse diálogo com Dilthey, que certamente ele devia conhecer, né? Justamente porque daqui a pouco a gente está lendo um texto até mais da velhice e tal, e aparece lá o naturalista, né? Falando coisas como, por exemplo, uma coisa que sempre nos espanta lá no grupo, né, Consuelo? Falando de uma transmissão genética da psique, coisas desse tipo, né? No Freud, vocês falam. O Freud, Então, daqui a pouco surge um naturalista, vai, pá, né? Então, não sei se ele teve, de fato, essa consciência do que ele fez em termos de epistemologia, né? O que ele fez em termos de epistemologia. Em termos da clínica, em termos do inconsciente, ele sabia, porque ele mesmo diz que ele é o que fez a ferida, a última ferida narcísica, foi muito narcisisticamente, ele diz que foi ele que imputou isso à humanidade, né? Com o que ele chama de golpe psicológico. O que parece é que o Freud do início, ele é um Freud bem revolucionário. E depois dá a impressão de que ele vai meio que sucumbindo assim.
né? Quando ele incentiva, quando ele acentua muito a questão do ego e do, né, no final ali da obra dele, ele fala muito do ego, da questão do ego, tanto que ficou, né? A psicologia do ego pegou isso e tocou em frente. E aí acaba que ele vai perdendo essa que é a questão aí do inconsciente, da pulsão, que é revolucionário mesmo, quebra com todos os paradigmas ali, né? Isso, quebra com todos os paradigmas. Uhum. Não sei exatamente, eu reconheço isso também, né? Mas não saberia explicar muito, porque isso Não, que para a ninguém gente sabe pode ser, explicar por quê, o que parece que uma levou espécie de ele. recuo, parece uma Isso, espécie de recuo, né? é. Mas meramente especulando agora que você falou, né? Aham. É, talvez ele tivesse preocupado com essa preocupação que eu tenho com meus alunos quando eles falam da contradição, né? E dizem que a contradição é uma maravilha, e a contradição que tal e tal, e pensam que vão escrever, que tem que escrever de maneira com. Não, talvez seja essa preocupação. E eu reforço a lógica aristotélica para eles. Eu reforço a lógica aristotélica. Talvez Hum, o desenvolvimento da ideia de inconsciente tenha se desenvolvido de uma forma que se tenha começado a se menosprezar a ideia do consciente, né? E talvez, especulando aqui, né? Talvez esse reforço da questão do ego seja também um reforço de dizer, olha, mas o consciente a análise não é para ficar a gente só sabe das coisas se torna consciente. O uhum, consciente ele é de fundamental importância para isso. A gente só se liberta das patologias, né, vamos ao termo, na medida em que nos tornamos conscientes, né? Então, o inconsciente de certa forma, para ser superado, né? Vou resvalar. Vai o quê? Eu vou resvalar. Ah, Onde há o não isso, sim, que advenha, né? Advenha, quer seja, né? Quer dizer, não é. Enquanto está lá inconsciente, a gente só vê efeitos. sim, só sofre, Só, né, os né? Quando efeitos. não me assenhorar disso, eu sou um títere do inconsciente. E sofre, que é outra coisa importante de falar também, que nos textos eu não trouxe aqui, mas também é uma questão ia misturar muita coisa, mas que eu falei sofre, né? E aí a gente sempre liga o inconsciente ao recalcado e aí também a patologia, né? Mas o Freud também diz assim que a gente faz muitas coisas boas, né? Produtivas, né? Por conta do inconsciente também, né? Como a gente faz clínica, né? Ninguém vai procurar clínica porque, pô, eu estou super bem aqui, né? A gente lida com sofrimento, então a gente faz essa identificação entre inconsciente e sofrimento. Mas o Freud não faz essa identificação pura e simplesmente. Ele também vai falar muito do sofrimento, porque ele está curando doente, inclusive, né? Como ele diz. Mas ele vai dizer claramente, como eu disse, que tem muitas coisas boas que a gente não sabe da onde veio, o inconsciente acaba produzindo coisas produtivas também, né? Não só sofrimento. Isso era uma coisa que eu queria ter dito, ainda bem que eu não esqueci de dizer, né? Porque às vezes a gente fica. Nós temos aqui gente conosco nas trilhas de todos os níveis de formação, né? Então é importante a gente esclarecer isso também, porque como na clínica a gente lida com sofrimento, a gente vê os textos do Freud, ele está falando de sofrimento, a gente acaba correndo o risco de ligar o inconsciente ao sofrimento, né? E não, né? E não. Também a gente faz muita coisa produtiva de maneira inconsciente. O inconsciente também produz, não produz só patologia, mas também produz coisas produtivas, digamos assim. E aí, no futuro, você percebe, você produziu tanta coisa, que você realizou tanto desejo, quando você consegue vir à consciência, né? Isso, Tratá-lo. isso. Eu sinto. Eu tenho uma história que ainda contei hoje, mas por conta de explicitando o que é hermenêutica, né? Eu tenho uma história que é assim, né? Porque a gente escreve, né? Escreve, a gente tem uma intenção ao escrever, a intencionalidade é sempre consciente, mas vai junto o inconsciente, né? O inconsciente vai junto.
E aí, meu primeiro livro, já faz muitos anos, publicado pela editora Argos, lá da Chapecó, Filosofia Aristotélica da Linguagem. Um negocinho. Deu até uma segunda edição, até hoje eu não sei como. Naquela época, eram edições de 1.000 cópias, né? Não é como hoje, né? Que você produz 100 cópias, né? Eram 1.000 cópias, né? A editora fazia tudo e tal. Foi uma segunda. Filosofia Aristotélica da Linguagem. É um negocinho desse tamanho dentro da filosofia, né? Lá da filosofia antiga e bem específico. Cara, era outra época, né? Não existia tanta oferta, então também era mais fácil vender. Tá. É, Aí uma vez publiquei e tal, eu vou para Chapecó fazer uma palestra, e o editor me chama, Valdir Prigol, se tornou meu amigo porque publicou várias obras minhas, né? É, Valdir Prigol. Aí ele, editor, né? Editor é tipo comerciante. Não fica enrolando, enrolando, não fala logo assim, fica te assuntando, né? E o Valdir, aí depois de meia hora eu falei, Valdir, me diga o que você quer de mim, que eu não estou entendendo. Ele falou: Eu quero que você escreva um livro sobre estética. Eu fiquei espantado, porque primeiro que publicar para a gente era uma loucura, né? Agora, a universidade querer que eu encomendar um livro, tá, um livro sobre estética, filosofia da arte, né? Um livro sobre. Valdir, por favor, da onde você me tirou da cabeça que eu tenho capacidade, condições de escrever um livro sobre estética? Ele olhou com a maior cara lavada para mim e disse: Fausto, eu li o teu Filosofia Aristotélica da Linguagem. O quê? Eu li o teu Filosofia Aristotélica da Linguagem. Falei, Valdir, me dê 2 semanas. Aí eu te respondo. Fui para casa ler meu livro, né? Só que agora com essa chave interpretativa. E aí eu olhei, né? Eu, é verdade, é verdade. E aí dali para frente, eu escrevi o livro, A Estética Máxima, que é um livrinho que eu gosto muito. É, Eu escrevi o livro e dali para frente a estética passou a ser de maneira consciente, passou a pertencer de maneira consciente ao horizonte da formação do meu pensamento. Eu estudei muito estética uma fase da minha vida e hoje em dia ela é muito importante para o modo de pensar que eu construí. Tá, eu tive uma infância, né? Eu tive uma infância onde a arte era importante. Tava lá, eu tive essa infância. Eu estudei violão erudito, com 6 anos de idade, o maestro Manzioni, e que era um cara fenomenal, porque as aulas eram de graça no Teatro Municipal, que era uma espécie de centro de cultura lá em Santos. E o Manzioni, ele não ensinava só a tocar, ele ensinava a escutar. Ele pegava duas vitrolas, botava uma peça aqui, tirava um pedaço, botava outra. E dizia: Vocês viram a diferença? Veja a mesma peça, esse interpreta de um jeito, o outro interpreta de outro jeito. Veja como esse trasteja mais, o outro som é menos trastejo. Ele nos ensinava a escutar. E aí tinha dias que tinha exposição de artes visuais no Teatro Municipal, uma exposição itinerante. Ele dizia: Hoje o violão não tem importância. Violão a gente tem toda semana, o ano todo. Vamos ver os quadros. E não era só ver quadro, ele dizia: Tá vendo? Isso é uma gravura, é água forte, é feito assim, assim, assim. Tá vendo? Isso daqui é óleo sobre tela. Vocês reparam que a pincelada vem da direita para a esquerda? É, eu tive uma educação estética muito forte, né? Minha mãe sempre me levou no teatro e tal. Então aquilo estava lá dentro, né? A importância da arte estava na minha forma, já era da minha formação. É, mas eu pensava que eu estudava filosofia aristotélica da linguagem. E estudava, de fato, né? Mas a leitura de uma outra pessoa, um analista, né? O editor, conseguiu ver aquilo que eu próprio não via de maneira consciente, mas inconscientemente eu escrevi, porque estava lá. E quando eu fui ler com essa chave interpretativa, eu falei, não é que ele tem razão. Então, como o inconsciente também produz coisas, né? Mas inconsciente, né? De maneira evidentemente inconsciente. Que na verdade surgiu esse outro, né? O sujeito dividido, que estava lá no livro, mas que você não percebeu.
que a sua consciência estava indo para um caminho. Mas esse Isso, sujeito dividido, né, consciente e inconsciente, ele apareceu lá na escrita. isso. Aparece na arte também, né? Muitos pintores falam, não sei o que eu quis pintar com esse quadro. Não, não é isso, é alguma coisa que eu pintei, eu não sei o que que é direito, né? Sim. Quer perturbar um artista, um bom artista, É dar perguntar para sentido, ele né? o que significa. Não, eu já fiz, né? Eu já tive o trabalho de fazer, agora o que É, significa se agora, virem vocês. Já me isso. livrei daquela pulsão, né? Doida de que eu tinha que fazer aquilo, agora se virem vocês, Aham, né? Se virem vocês, né? Mas é esse ser cindido. E o como os dois estão caminhando juntos e performando, né? O consciente ele é performático. uhum, Ele está atuando, né? Ele está atuando sempre, né? uhum, Mas não é inconsciente, né? É inconsciente, mas está junto. Eu estou escrevendo uma coisa que eu estou pensando que é filosofia aristotélica da linguagem e era, sobre a estética. né? E era, mas ao mesmo tempo Sim, era estética, né? Alguém percebeu aquilo que eu próprio, para mim, era inconsciente, eu não percebia. E aí fez todo sentido, né? Fez todo sentido. e aí E é aí, interessante você colocar esse, então, como analista, né? Porque ele que te pontua, que aí você coloca a função do analista mesmo, né? isso. Por isso que eu falei, o analista, né? Ele está Uhum, vendo a coisa que eu não vi, né? Que eu não vi. E ele uhum. fala, podia ter até escrever um livro sobre estética, né? Aí eu vou ver diferente. Eu fui ler o livro de novo. Eu fui lá ler o livro de novo. Eu falei, Sei. da onde ele tirou essa bobagem? Né? Veja o reprimido, né? Da onde ele tirou essa bobagem? Uhum. Né? Filosofia é coisa séria, a arte não é coisa tão séria assim, né? Tu não me faças mais arte, diz a mãe quando o filho faz alguma coisa errada, né? E eu fazia filosofia, tal e tal, né? Nem me interessava estudar uma coisa menor, né? Que era arte, eu queria linguagem, metafísica, né? O grande tema, né? Então, agora eu falei, né? Da onde ele tirou essa bobagem, né? Aí aparece de novo o inconsciente como reprimido, né? Aham. Como reprimido, né? E como Por isso que às vezes a aparição do inconsciente é engraçada, né? aham, Às vezes é chistosa, como diz o Freud. sim. O Você ia... Arthur quer falar, né? O Agton? Ah, parece que ele tem mãos. Ou não. Tá vindo aí. Ele já Não, tirou o Ah, é. microfone. Eu não levantei a mão. Não é, não é. não é, não Não é. é, não é. Mouse. É o mouse, é a mãozinha do O mouse mouse parece aqui. com mãozinha. Ó, agora a Ivone que quer falar. A mãozinha. Não, não, é que Agora a o mouse Adriana quer virou uma falar. mãozinha aqui no É. computador. Cláudia, acho que pela hora encerramos. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, podemos encerrar. Joia. Tá, joia. Eu quero agradecer, né, o convite, né, mais uma vez, o convite disso que nós promovemos, né, e convidar. Talvez tenha alguém aqui que esteja inscrito só nesse módulo, né? São vários módulos, né, todos com pessoas muito mais competentes que eu, inclusive, né? Então, eu quero convidar a vocês continuarem seguindo, né? Participando das trilhas, né? E para aqueles que não sabem, né? O fórum promove as trilhas, promove as leituras, né? As oficinas, promove cartéis também. O fórum tem uma atividade muito ampla, né? Desde as atividades como essa que é paga, mas, por exemplo, as oficinas são uma atividade que não são pagas e é coisa que está rolando no fórum há muito tempo. Só a minha oficina tem 6 anos de idade, né? Que é a mesma idade da oficina da Fernanda, que a gente começou meio junto. Então, é um trabalho que a gente já vem fazendo há muito tempo, né? A minha oficina se chama, vocês podem entrar no site, no Instagram do Fórum do Campo Lacaniano, é a oficina que eu coordeno, né?
se chama Leituras Freudianas, né? E ocorre todas as terças-feiras, de maneira online, das 18 às 19 horas, né? Eu só peço que entre em contato comigo, porque é preciso entrar no grupo do WhatsApp, que é por onde eu disponibilizo o link, e tem uma noção mais ou menos de quem que participa, das pessoas que já passaram por ela. Então, dito isso, né, eu agradeço mais uma vez, né, muito obrigado. Obrigado. Só complementar, Fausto, então que nós vamos fazer 4 encontros de trilhas nesse primeiro semestre, onde a gente vai trabalhar os 4 conceitos fundamentais da psicanálise em Freud, e depois, no segundo semestre, nós vamos trabalhar os mesmos conceitos, 4 conceitos, em Lacan, tá? E aí, Ótimo. numa pegada assim, né, que é para quem está no começo, para quem está no meio, para quem está mais avançado, mas é justamente para a gente rever, né, esses que são conceitos mesmo da psicanálise, né? Ou seja, são os seus pilares. É isso. Obrigado, Cláudia, por você coordenar aí o Zoom, né? O O online. Zoom, né? Aham. E coordenar a atividade como um todo, né? Evidentemente, né? E é isso, né? Eu que te Feliz em agradeço, ver as Fausto. pessoas Foi muito bom. conhecidas aí. Parabéns pela sua fala. Você é muito claro, uma didática excelente. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado. Claudinho, Boa noite, Oi, peraí. obrigado. Oi, é só Wagton. só para tirar a dúvida, eu acho que no próximo sou eu sobre transferência, né? Isso, Sim. sim. Fausto, obrigado pela fala. Muito obrigado. Obrigada, Fausto. Boa Tchau, noite, então, tchau. Boa noite, pessoal. tchauzinho. Até a Tchau. Boa próxima. noite. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau. Boa noite.